Olá, bom dia para você nessa terça-feira, dia 8 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Toda Hora. Nessa edição vamos falar sobre abono salarial, que começa a ser pago hoje. Tatuzão do metrô de São Paulo segue danificado e alagado em túnel. No Canadá, milhares de caminhoneiros fazem protestos contra a vacinação, o que ameaça uma enorme crise política no país. E o equipamento responsável pela escavação de túneis, conhecido como Tatuzão, ficou comprometido depois de ter sido atingido na manhã da última terça-feira pelo esgoto da Sabesp. Uma semana após o acidente que paralisou a obra da linha 6 laranja do metrô, na zona norte da capital, o Tatuzão continua danificado, alagado e preso dentro de um poço de ventilação. Novas peças deverão vir do exterior para substituir as que quebraram. Não há expectativa de quando isso irá acontecer e nem do custo do reparo. Segundo a Sabesp, a drenagem para a retirada do esgoto e liberação do Tatuzão estaria sendo feita pela empresa espanhola Acciona, através da concessionária Linha Uni, responsável pelas obras do metrô. E hoje começam os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP referentes ao ano base 2020. Os primeiros trabalhadores a receber são da iniciativa privada. Já para os servidores públicos, os pagamentos iniciam a partir do dia 15 de fevereiro. Nesta terça-feira, os trabalhadores da iniciativa privada começam a receber os pagamentos do abono salarial deste ano. Os servidores públicos devem receber o benefício na próxima semana. Esses pagamentos se referem ao ano base 2020. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro e têm direito ao abono salarial quem recebeu em média até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base do pagamento. Também é preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para servidores públicos. O PIS é destinado aos funcionários do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. E o PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. Uma semana após a volta do recesso, o Congresso se reúne hoje em sessão conjunta para votar uma série de vetos do presidente Jair Bolsonaro que estão pendentes desde o fim do ano. Deputados e senadores também devem seguir repercutindo nos bastidores a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê isenções fiscais para combustíveis, defendida pelo governo Bolsonaro. Há ainda outros projetos na prateleira, como a criação de um fundo de estabilização de preços, mas não há previsão de votação para nenhuma proposta. E o tema deve seguir em discussão nos próximos dias e a gente traz para você todos os desdobramentos. E o pagamento irregular do auxílio emergencial pode passar de 800 milhões de reais. A Controladoria Geral da União descobriu 1.800.000 beneficiários não elegíveis. Há indícios de que o pagamento irregular do auxílio emergencial de R$ 300 em 4 meses de 2020 pode ter chegado a quase 809 milhões de reais. De acordo com a Controladoria Geral da União, ao mesmo tempo foram identificadas algumas famílias que não receberam todas as parcelas a que tinham direito. Segundo o relatório do final do ano passado, o órgão avaliou que 1.800.000 pessoas podem ter recebido as parcelas indevidamente. O número equivale a 3,2% do total de cerca de 57 milhões de beneficiários. O relatório apontou que entre os que receberam o benefício, havia pessoas com indicativo de óbito, presos em regime fechado, trabalhadores com vínculo formal de emprego e famílias com renda superior ao limite. O levantamento também apontou que parte dos benefícios irregulares foram devolvidos à União. As devoluções e os estornos dos valores não sacados somados totalizaram mais de 44 milhões de reais. O Banco Central criou uma nova página na internet para as pessoas consultarem se tem dinheiro esquecido em instituições financeiras. O serviço começou no último dia 24, mas com tantos acessos foi retirado do ar. A partir do dia 14 de fevereiro será possível entrar no serviço pelo site.
valores-a-receber.bcb.gov.br e saber se está na lista. A previsão é que no total poderão ser sacados 8 bilhões de reais. E ainda falando do Banco Central, ele começou a receber depósitos voluntários de instituições financeiras mediante remuneração. Os depósitos serão usados para fins de política monetária, funcionando como uma alternativa às operações compromissadas, os chamados títulos públicos. O Banco Central informou que os depósitos voluntários servirão para o gerenciamento da quantidade de moeda em circulação no sistema financeiro e controle da taxa de juros de curto prazo, sem impactar a dívida pública. A medida amplia a utilização do instrumento, antes restrita apenas às instituições financeiras que atuam no mercado aberto e de câmbio. Agora a autarquia também passa a receber depósito voluntário de instituições financeiras titulares de contas de reservas bancárias ou de contas de liquidação. Atualmente, o BC administra a quantidade de moeda no sistema bancário por meio das operações compromissadas, a venda de títulos públicos com compromissos de recompra. Esses títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional e contabilizados na dívida bruta do país. Com o novo mecanismo, as instituições financeiras poderão realizar depósitos de recurso no Banco Central de forma voluntária, por período pré-determinado e recebendo uma taxa de remuneração sobre o montante aplicado. Essa remuneração não é somada à dívida pública. O número de famílias endividadas registrou em janeiro sua primeira queda após 13 meses de alta. O balanço foi divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A queda se deve principalmente à alta dos juros, que encareceu o crédito e fez os consumidores evitarem tomar empréstimos, disse a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. 76,1% das famílias relataram estar endividadas neste começo de ano. Em dezembro, eram 76,3%, patamar recorde do levantamento. O percentual segue bem acima do registrado um ano antes, de 66,5%. Com a alta dos juros, aumentou também o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso, de 26,2% para 26,4%, na passagem de dezembro para janeiro, o maior nível desde agosto de 2020, e a maior proporção para meses de janeiro observada na série histórica da pesquisa. Houve também alta entre os que dizem que não terão condições de pagar as dívidas, de 10% para 10,1% no primeiro mês de 2022. Na avaliação por faixas de renda, a CNC apontou que o endividamento caiu entre as famílias com renda mais baixa. Já os que ganham mais contraíram mais dívidas no período. Entre as famílias com ganhos até 10 salários mínimos, o percentual de endividados recuou de 77,7% em dezembro para 77,4%. Já entre os que ganham acima desse patamar, a taxa passou de 70,9% para 71,2%. E a Prefeitura do Rio de Janeiro formalizou a concessão dos quiosques Tropicália e Biruta para a família do congolês Moise. O jovem de 24 anos foi brutalmente assassinado há 2 semanas após cobrar 2 diárias de trabalho no valor de R$200. O documento que concede a permissão para a exploração dos estabelecimentos até o ano de 2030 foi entregue à família durante uma reunião com representantes da concessionária que administra os quiosques com o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo, e o prefeito Eduardo Paes. O espaço também será um local de celebração da cultura do povo africano e memorial para Moise. As chuvas que caíram ontem provocaram transtornos no litoral de São Paulo. Foram registrados alagamentos em pelo menos 8 cidades da região. E a previsão é de que nos próximos dias a situação irá se repetir. Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Guarujá, Santos e São Vicente. Todas essas cidades do litoral sul paulista enfrentaram problemas por causa das chuvas. A Defesa Civil de Santos informou que o índice pluviométrico da cidade passou de 82 milímetros em 72 horas.
Logo cedo, Praia Grande entrou em estado de atenção. Equipes da Defesa Civil da cidade foram mobilizadas para realizar vistorias no município. No Guarujá, o acumulado de apenas 24 horas chegou a 60,8 milímetros, enquanto a cidade de Mongaguá registrou no mesmo período 121 milímetros. Em São Vicente, os alagamentos começaram durante a madrugada. Você me disse aqui que acordou e a água já estava dentro da sua casa. Dentro de casa já. Todos os anos é assim, esses meses assim de fevereiro, janeiro, fevereiro, é tudo lagado de água. E agora fica quanto tempo assim, vivendo ilhado? Até ir pro canal, né? Porque não tem saída para lá, que é os canal tudo sujo, tudo é sofá velho, é um monte de coisa. Aqui em São Vicente, uma das cidades mais atingidas pelos transtornos causados pelas chuvas desta segunda-feira. Aqui no litoral paulista, nossa equipe está há mais de uma hora tentando acessar o centro da cidade. Só que por onde nós passamos, as ruas estão assim, completamente alagadas, são vários os carros ilhados, pessoas passando, se arriscando aí por essa enchente com água até o joelho. Está difícil até mesmo para os caminhões passarem por aqui. Por volta das 6 horas da manhã de hoje, um alagamento atingiu inclusive a rodovia dos Imigrantes, na altura do quilômetro 65, bem próximo aqui ao município de São Vicente. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta com previsão de chuvas fortes até amanhã, terça-feira. Chuvas, inclusive, que podem causar novos alagamentos e deslizamento de terra. De São Vicente, no litoral paulista, Maria Clara Leite. Pois é, e a terça-feira será marcada por instabilidades em diversas regiões do país. A previsão de chuva volumosa entre os estados do Sudeste e Centro-Oeste continua. Vamos conferir como vai ficar o tempo nessa terça-feira em algumas cidades do país. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o dia deve ficar quente e os termômetros podem registrar até 36 graus. Em Guarapari, no Espírito Santo, também tem previsão de calorão e as temperaturas podem alcançar os 35 graus. Em Porto Velho, Rondônia, a máxima prevista é de 31 graus. O sol deve aparecer entre nuvens e tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Curitiba, no Paraná, o tempo deve ficar instável, com poucas aberturas de sol. E a temperatura não vai passar dos 25 graus. E em São Paulo, a máxima também não passa dos 25 graus e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. E você vai ver depois do intervalo, cidade de São Paulo registra o primeiro caso da subvariante da Ômicron. E ainda no Canadá, milhares de caminhoneiros fazem protestos contra a vacinação. E já se fala em crise política no país. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. O número de crianças brasileiras de 6 e 7 anos que não sabem ler ou escrever cresceu 66% na pandemia. Segundo a ONG Todos pela Educação, cerca de 2 milhões e 400 mil crianças brasileiras não estão alfabetizadas nesta faixa etária. O número corresponde a mais de 40% do grupo inteiro. A nota técnica Impactos da Pandemia na Alfabetização de Crianças declara que a situação é preocupante em diversas dimensões. O documento ainda aponta que o aumento expressivo no número de crianças não alfabetizadas no país tem impacto mais grave entre alunos negros e pobres. E segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a cidade de São Paulo teve a confirmação do seu primeiro caso da subvariante Ômicron, a nova cepa causadora da Covid-19. O paciente é um homem de 22 anos, residente e trabalhador do município de Santo André, na Grande São Paulo, que procurou o atendimento em uma unidade básica da saúde na zona leste da capital e teve o exame coletado no dia 28 de janeiro. E o Brasil registrou quase 500 mortes por Covid em um dia. Mas o número de casos apontou estabilidade pela primeira vez no ano. O país vinha registrando aumento de infecções desde o fim de dezembro. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou 498 mortes por Covid em 24 horas. Com isso, o país chega a 632.621 vítimas da doença.
Também foram registrados 66.583 novos casos em um dia. Ao todo, já são mais de 26 milhões e 599 mil diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 783 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 150%. A média móvel de casos apontou que 167.550 registros foram feitos por dia. Os dados mostram uma tendência de estabilidade, com uma variação de 13% em relação a 2 semanas atrás. A alta vinha sendo registrada desde o dia 30 de dezembro. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 26 unidades da federação indicaram alta. Apenas o estado do Amapá registrou estabilidade no número de mortes pela doença. Um novo teste de Covid que fica pronto em 4 minutos é a promessa de cientistas chineses. O anúncio de uma universidade de Xangai garante que o novo exame é tão preciso quanto o PCR. O novo método foi testado em 54 pessoas, incluindo pacientes com febre e sem Covid e em voluntários da área de saúde, e nenhum deles apresentou falso positivo. O Brasil já aplicou mais de 370 milhões e 661 mil doses de vacinas contra a Covid. Vamos, é claro, ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 167 milhões e 611 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 78,57% da população, enquanto 150 milhões 996 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 70,78% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 52 milhões e 53 mil pessoas, 24,4% dos brasileiros. Os estados confirmam a efetividade da vacina na prevenção de mortes. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Amazonas, entre outros estados, já confirmam que a maioria das mortes está relacionada a pacientes que não foram imunizados ou não completaram a imunização. Estresse pós-traumático, depressão e ansiedade são comuns após Covid. Foi o que apontou um estudo da Universidade de São Paulo, que avaliou 425 pacientes que se recuperaram das formas moderada e grave da doença. Os pesquisadores da USP observaram uma alta prevalência de déficits cognitivos e transtornos psiquiátricos. As avaliações foram conduzidas no Hospital das Clínicas entre 6 e 9 meses após a alta hospitalar. Mais da metade dos participantes relatou ter percebido declínio da memória após a infecção e outros 13,6% desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de ansiedade generalizada foi diagnosticado em 15,5% dos voluntários, sendo que em 8,14% deles o problema surgiu após a doença. Já o diagnóstico de depressão foi estabelecido para 8% dos pacientes, em 2,5% deles somente após a internação. O estudo integra um projeto mais amplo no qual um grande grupo de pessoas atendidas no Hospital das Clínicas entre 2020 e 2021 vem sendo acompanhado por profissionais de diversas áreas a fim de avaliar eventuais sequelas deixadas pela Covid. A Austrália anunciou que reabrirá totalmente as suas fronteiras para turistas vacinados a partir do dia 21 de fevereiro. A medida ocorre quase 2 anos depois de fechar a fronteira para retardar a propagação do coronavírus. A Austrália vem buscando uma reabertura escalonada da fronteira desde o final do ano passado, permitindo que migrantes qualificados, estudantes internacionais e mochileiros entrassem no país. Com a reabertura, será a primeira vez desde março de 2020 que as pessoas poderão viajar para a Austrália de qualquer lugar do mundo, desde que sejam vacinadas. A indústria do turismo, que dependeu do mercado doméstico, que foi fortemente impactado pelas restrições, saudou a decisão. Cerca de 2.400.000 casos foram registrados desde que o primeiro caso de Ômicron foi detectado na Austrália em novembro.
Até então, a Austrália contava com cerca de 200 mil casos. O total de mortes no país é de 4.248 desde o início da pandemia. Em reunião em Moscou, os presidentes da Rússia e da França, Vladimir Putin e Emmanuel Macron, se encontraram na tentativa de encontrar uma saída diplomática para a crise. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assegurou nesta segunda-feira estar disposto a fazer tudo o possível para encontrar compromissos e evitar uma escalada militar na crise ucraniana. A afirmação foi feita depois de um encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, em Moscou. No que nos diz respeito, faremos tudo o possível para encontrar compromissos que satisfaçam a todos. Putin assegurou que nenhum dos dois quer uma guerra entre a Rússia e a OTAN, que não teria vencedor. O presidente francês propôs a Putin construir garantias de segurança concretas para todos os estados implicados na crise. Respeitando nossos fundamentos, construindo juntos garantias concretas de segurança para os Estados-membros da União Europeia, para os estados da região, Ucrânia, Geórgia, Belarus e para a Rússia. Essa é exatamente a ambição que devemos perseguir. Macron disse ainda que Putin garantiu a disposição em participar desse processo e sua vontade em manter a estabilidade e a integridade territorial da Ucrânia. E o presidente dos Estados Unidos se encontrou com o chanceler alemão Olaf Scholz. Joe Biden prometeu pôr um fim na polêmica construção do gasoduto Nord Stream 2 para abastecer a Europa de gás russo se Moscou invadir a Ucrânia. O presidente americano Joe Biden recebeu na Casa Branca o chanceler alemão Olaf Scholz. Se a Rússia invadir, isso significa tanques ou tropas cruzando a fronteira da Ucrânia novamente, então não haverá mais um Nord Stream 2. Vamos acabar com isso. A declaração de Biden foi a mais contundente até agora sobre o futuro do novo gasoduto, já concluído, mas que ainda não começou a canalizar gás natural para a Alemanha. Olaf prometeu estar unido ao presidente americano. Wichtig ist, dass wir jetzt auch intensiv daran gearbeitet haben, gemeinsame Vorbereitung dafür. O importante é que também trabalhamos intensamente na preparação de possíveis sanções, juntos. Não queremos começar quando houver uma agressão contra a Ucrânia. Preparamos uma reação que nos ajudará a reagir rapidamente se necessário. Vamos usar todos os meios diplomáticos que temos. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir all unsere diplomatischen Möglichkeiten nutzen. Ao ser questionado por jornalistas sobre o Nord Stream 2, Scholz evitou mencionar o gasoduto por seu nome ou confirmar se apoiaria uma eliminação da infraestrutura. No Canadá, milhares de caminhoneiros são contrários à exigência da vacinação para cruzar a fronteira com os Estados Unidos e bloquearam a cidade de Ottawa. Já se fala em crise política no país. A manifestação paralisa a capital do país há vários dias e ameaça virar uma grande crise política para o primeiro-ministro Justin Trudeau, que exigiu o fim imediato da manifestação. O prefeito de Ottawa, Jim Watson, pediu ao governo federal a nomeação de um mediador para dialogar com os manifestantes e alcançar uma maneira de desativar os protestos. No domingo, Watson declarou estado de emergência na cidade, ao afirmar que o movimento estava fora de controle. Na segunda-feira, ele pediu reforços ao governo federal para conseguir o fim do que chamou de cerco. De acordo com estimativas, entre 400 e 500 caminhões bloqueavam o centro da cidade. A situação levou o parlamento a convocar uma reunião urgente para debater os próximos passos. As manifestações do Comboio da Liberdade começaram em 29 de janeiro por parte de caminhoneiros enfurecidos com as exigências de vacinação impostas para quem atravessa a fronteira com os Estados Unidos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic e à 1 da tarde eu e ela esperamos por você. Até mais!